Então, continuando os nossos estudos, a mediunidade, a gente vai continuar aqui no item 220, se não me engano, perda e suspensão da mediunidade, isso mesmo, e a gente parou na pergunta número 10. Você começa para nós, Rafael, a pergunta, cada um lê uma pergunta. Por que sinal se pode reconhecer a censura nessa interrupção? Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado e terá a resposta. Bom, vamos lá. Então, essa pergunta já traz bastante informação para a gente, né? Então, melhor forma de reconhecer se é uma censura, né? Se está sendo por causa de uma punição, né? Por causa de um mau uso, ou se é por uma interrupção, vamos dizer assim, saudável, né? Uma interrupção importante, que não seja por censura. Então ele fala que o médium tem que se conhecer, né? Tem que interrogar a sua consciência, tem que perguntar para si mesmo se ele está fazendo um bom uso. Porque o que a gente sabe, que inclusive a gente vai estudar com mais profundidade, é a característica do bom médium. Né? O bom médium ele não é vaidoso, né? Ele é humilde. O bom médium ele é estudioso, né? Ele está sempre estudando, né? Está sempre buscando melhorar. Por quê? Existem esses casos todos. Existe um médium vaidoso, aquele que acha que só consegue boas comunicações e que ele é infalível, né? Tem todas essas questões. E também existe o médium que acha que não precisa estudar, né? Ou então, o pior ainda, né? Um espírito começa a se comunicar e é às vezes um espírito brincalhão ou trevoso e ele começa a ser fascinado, né? E aí ele acha que é só aquele espírito que tem que comunicar e aquele espírito tem sempre razão, ele não aceita crítica, porque a crítica construtiva é muito importante para o médium e para ele poder reconhecer, né, o que precisa melhorar. Então é sempre bom o médium aceitar a crítica construtiva. E a fascinação também, o espírito fala para o médium que ele não precisa estudar. Para que estudar? O que você precisar de informação eu vou te passar, eu vou te dar, então não precisa estudar. Então tudo isso o médium precisa se perguntar, né? Se ele está sendo humilde, se ele está sempre buscando estudar, se ele está aceitando as críticas construtivas, se ele está aceitando todos os tipos de comunicações e não uma exclusividade com o espírito. E se ele tira proveito dos ensinamentos, porque o que a gente vê também, tanto em Kardec quanto em Chico, que as comunicações servem primeiro para o médium, é o que está recebendo. Por quê? Porque aquela mensagem, a maior parte dela ali é para auxiliar primeiro o médium. Então, primeiro se diz respeito a ele. E aí ele tem que pegar, e ao invés de pegar aquela mensagem, mesmo que seja uma mensagem familiar, mas aquele assunto que está naquela mensagem familiar é para ele. Então, ao invés dele pegar aquilo ali e falar assim, ó, toma, isso aqui é para ele tem que pegar, ler, refletir naquela mensagem e tirar proveito daquilo que está sendo falado para ele. Isso é muito importante e muitos médios não fazem isso, né? Não tiram proveito, ignoram, né? Uma das formas que a gente viu de interromper ou suspender é justamente ignorar os bons conselhos, né? Então essa análise tem que ser feita. E não só para o médium, né? Todos nós devemos sempre nos analisar, nossa conduta, para a gente poder verificar o que a gente pode melhorar, né? Então isso é algo que serve não só para o médium, né? Serve para todos nós. Vamos continuar aqui. Se puder ler para nós, Lucas, fazendo favor. Claro. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium?
depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso. Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médio, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Ainda por esta razão é que os que não são médiums nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Bom, isso é muito importante porque eu já vi uma vez um caso de alguém falar assim, eu não gosto daquela frase do Chico, que ele falou assim que o telefone toca de lá para cá, que a gente não pode invocar, não sei o quê. E claro, no Consolador, Emmanuel fala muito claro, né, que a invocação ela foi importante na época da codificação, porque era importante esse movimento para poder trazer os ensinamentos. Quando que ocorre a invocação? Quando a gente, por exemplo, vai querer buscar uma mensagem de um familiar e a gente pede para o médium, né, se é possível. E é claro que aí o telefone não vai tocar daqui para lá, porque vai verificar primeiro se é possível aquele familiar comunicar, né? Então, e essa parte aqui é outra parte de Kardec que fala, que está falando claramente que o telefone tem que tocar de lá para cá. Não é a gente que manda e que define, agora tem que comunicar isso, não tem lógica nenhuma. Então, por exemplo, uma reunião de desobsessão, quem que vai definir as comunicações? Os benfeitores. Na psicografia de cartas de familiares, quem que vai definir qual familiar que vai comunicar? Os benfeitores. Então, às vezes a gente pode pedir, querer alguma coisa e acabar acontecendo por permissão dos benfeitores, né? Não é porque aconteceu o que a gente queria, porque eles entenderam a nossa requisição e acharam que sim, que a gente deveria, que seria interessante ter esse tipo de comunicação. Então, quando alguém fala assim, é que ele realmente não estudou a fundo Kardec, porque se ele estudar a fundo, ele vai ver também Kardec que esse assunto é abordado e também fala dessa forma, que o telefone toca de lá para cá. Não adianta a gente achar que os espíritos vão fazer do jeito que a gente quer. As pessoas confundem porque, mas Kardec fazia, Kardec evocava, mas Kardec ele tinha uma missão, né? Kardec tinha um propósito, tinha a codificação toda para ocorrer. Então é outro caso, né? A gente percebe que na codificação era muito mais efeitos físicos, porque tinha esse objetivo de dar estrutura, de comprovar, tudo mais. Agora inverteu, agora são poucos médiuns de efeitos físicos e muitos de efeitos intelectuais. Por quê? Agora o que interessa é o auxílio, a aplicação que a gente dá para essa mediunidade, como que a gente está ajudando as pessoas com ela. Então, se for ter uma reunião de materialização, vai ser para cura de pessoas. A desobsessão que tem é para auxílio de encarnados e desencarnados. Então, a mediunidade agora, ela é prática, ela é no sentido de auxiliar o próximo de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, cada tempo tem a sua fase, né? Tem o seu momento, né? A sua, vamos dizer assim, cada fase tem a sua peculiaridade específica, né? Então, a gente precisa entender isso quando a gente vai analisar, a gente vai estudar. Então, é muito interessante isso aqui. Que a pergunta é, o médium pode recorrer a outro médium, aquele que ficou impossibilitado de comunicar? Ele falou assim, pode. Se for o caso de deixar algum tempo sem comunicação e é para dar o descanso para aquela pessoa, ela pode fazer isso para ver se já chegou o momento de retornar, né? Consultar para ver
se está tudo certo, beleza. Mas se for o caso que daquela pessoa que só trabalha se ela for médium, né? Porque tem pessoas que são assim. Se ela não exercer a mediunidade dela, ela não quer trabalhar. Então, nesse caso, mesmo se ele recorrer para outra pessoa, ele não vai ter a comunicação que ele quer. Por quê? Porque é justamente isso que os espíritos querem entender. Se aquela pessoa está trabalhando só por conta que ela quer trabalhar a mediunidade dela, ou se ela está trabalhando porque ela quer cumprir os compromissos, os deveres, ela quer melhorar, ela está interessada em mais coisas além disso, né? Por isso que ele fala aqui, a fim de que vos não habitueis a nada a fazer, senão com o nosso concurso. E realmente as pessoas viciam, né? Ah, se o espírito não veio, eu não trabalho. Se o espírito não comunicou, eu não trabalho. Né? Então, a gente tem que começar a fazer as coisas, mesmo que não haja um concurso direto, uma comunicação de um espírito. A gente não tem que colocar isso como algo primordial, né? Como algo, se não tiver isso, não tem trabalho. Não é assim que funciona, né? O próprio Chico, uma vez perguntado, perguntaram para ele que se a casa não tivesse nenhum tipo de médium, se a casa deveria abdicar, né, de ter trabalhos mediúnicos, ele falou assim que sim, sem problema nenhum, porque o trabalho mediúnico não é aquele trabalho primordial, né? Então, se naquela casa, se tivesse que escolher entre um trabalho de mediunidade, ou um trabalho de sopa, uma evangelização, ou um trabalho de parte evangélica, deveria priorizar esses, que inclusive a evangelização era o trabalho mais importante que tinha numa casa, né? A desobsessão não, porque a desobsessão não é um trabalho de fenômeno, é um trabalho de caridade, né, com os desencarnados. Então, é um trabalho de assistência fraterna, né? Então, ele está falando mais com relação àqueles trabalhos mediúnicos de fenômenos, aqueles trabalhos mediúnicos que em algumas casas tem, né, para estudo e tudo mais. Aí ele fala que não é algo que seja primordial uma casa ter. Se uma casa não tiver um trabalho mediúnico, não tem problema nenhum. Ela não vai estar deixando de cumprir o propósito, né? Que os médios não devem ficar preocupados com isso. Ah, não tem trabalho mediúnico, então eu não vou participar, né? Então, é importante a gente ter essa confiança também que a espiritualidade está aqui, estão ajudando, que não precisa necessariamente de uma mostra, né, para a gente poder trabalhar, né? Porque tem casa que é muito pequena, tem pouco trabalhador, aí abre só para o evangelho, para uma palestra. Aí a gente precisa lembrar que o tratamento está ali na palestra, ouvindo, que a gente precisa do evangelho, né? Compreender o evangelho. Exatamente. Inclusive, eu estava lendo o livro Os Mensageiros e tem uma parte que conta a história, vamos lembrar aqui qual que era o capítulo, que fala justamente disso. Palavra de Monteiro, que ele era um esclarecedor, que ele tinha o compromisso de ajudar as pessoas, e ele ficou só preocupado com o fenômeno, preocupado ficava preocupado em só dar lição de moral para os outros e não jogava para si mesmo, né? Então, aí no final ele pede, olha para você ver, ele é tão ousado que ele pede uma audiência com a ministra veneranda. Quem que é a ministra veneranda? É a ministra do nosso lar, né? É mesmo? Aí ele pede uma audiência com ela e ela não tinha esse tempo para poder atender esse capricho individual, fala aqui.
Só que ela, muito generosa, ela vai lá visitar ele. Olha pra você ver. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele estava encarnado. Desencarnado, já tinha falhado na missão, né? Ah, Ele ficou muito jogando pros outros, ó, tipo assim, ele falava assim, ó, você tem que ter paciência, falar pro espírito. E aí chegava assim, abria a janela do centro assim, gritava com as crianças, ô, vocês estão fazendo barulho, não sei o quê. Então, quer dizer, era só pro outro, né, a paciência, um dos exemplos. Então, ele falhou. E aí, depois que ele passa muito tempo desequilibrado, depois que ele recupera, ele ainda fica ainda um pouquinho, vamos dizer assim, indignado. Fala assim, nossa, mas eu ia 4 vezes por semana no trabalho, trabalhava, não sei o que, por que que... Olha que interessante aqui, eu vou até ler essa parte no final, porque queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra sempre muito ocupada, mas sempre generosa. Não marcou a audiência dada a insensatez da solicitação, no entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara descanso. Olha para você ver, na folga dela, ela foi lá. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente. Durante 2 horas... ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica, em silêncio. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil, para provar a grandeza dela, né? Como que a paciência do... Quando me calei à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu, Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Só isso. Aquele exemplo de Marta e Maria, né? No Novo Testamento, né? Que enquanto Maria ouvia Jesus, Marta estava lá preparando o almoço. Preparando o almoço, fazendo as coisas de casa, né? Marta, você está perdendo a melhor coisa aqui, né? Uhum. É um bom exemplo para citar, né? Às vezes a gente perde vamos dizer assim, a profundidade, o que aquela mensagem quer nos dizer, né? Então, ele ficou muito preocupado ali em evangelizar, em falar, em poder mostrar que ele conhecia, né? E como se diz, na desobsessão ele ficava muito preocupado em doutrinar os irmãos e esquecia da própria doutrinação, né? Quer dizer, da prática do Evangelho de Jesus, né? E para você ver, um espírito elevado, ele tem essa capacidade de síntese, né? Então ela poderia, às vezes, ficar ali 2 horas ali falando. E ela falou ali 2 frases, né? E o pior de tudo é que a gente é alertado. E a gente não escuta. Exatamente. Um dos Porque maiores problemas é esse. Nesse tempo aí, que ele estava ali trabalhando, ele foi alertado. Só que a gente não escuta, passa despercebido. É exatamente isso, né? Um dos maiores entraves nossos é justamente esse, a gente não dá ouvidos, né? A gente ser vaidoso e ignorar os conselhos que não são dados poucas vezes, né? E de várias formas diferentes, né? É um familiar, é uma situação ocasional ali no dia a dia. No pensamento. Então, são várias coisas que acontecem que vai tentando nos alertar e às vezes a gente não está atento, né? A esses alertas, vem na forma de doença, né? Os alertas. Então, tem vários alertas, né? E a gente vai jogando para frente, Nesse né? caso, Roberto, os conselhos dos espíritos, assim como também os alertas, né? Então, eles podem vir através das próprias doenças, né? Das próprias mazelas que vêm ao espírito encarnado, né? A doença ela vem como um alerta mesmo. Né? E quando a doença às vezes é intratável, incurável, vem como um remédio, né? Em último caso é o remédio para resolver aquela situação, mas normalmente vem nos alertas, né? Para chamar a nossa atenção, né?
Por quê? Que a gente ainda, infelizmente, como a gente ainda é teimoso, né, rebelde, a gente ainda fica temando, né, em seguir um caminho ruim para nós, aí é aquela questão, né, se a gente não vai pelo amor, vai pela dor, né, então é a forma de alertar a gente, não quer nem dizer que vai resolver, né, é a forma de alertar, muitas vezes, mesmo assim, as pessoas não, a gente é livre para plantar, com certeza, mas a gente é escravo da colheita, a gente sempre tem que lembrar isso, né? A gente não tem como a gente plantar e querer sair fora do resultado, né? Bom, então ele fala, termina aqui que se for esse o caso, não obterá nada. Eu não entendi essa última frase. Então, peraí, vamos chegar lá. Para provar que os espíritos são livres, quer dizer, não está na mão dos médios, os espíritos como se quiser, né? Que não está em vossas mãos obrigados a fazer o que queirais. Ainda por esta razão é que os que não são médiums nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Ou seja, aquelas pessoas que não são médium, quer uma comunicação, queria uma comunicação tal, queria tal comunicação, ela não vai receber. Se for importante para ela, pode receber, né? Um auxílio, pode receber uma orientação, mas nem sempre, só porque ela quer, ela vai receber. É isso. Mas aí ele quis dizer, não são médios, por exemplo, uma mediunidade específica. Não, aquelas pessoas que não têm uma mediunidade aflorada. Vamos supor, tem aqui uma desobsessão. Aí às vezes alguém está com um problema e pede uma orientação. Queria receber uma orientação. Os espíritos vão dar se eles acharem conveniente. Pode não dar essa orientação. Entendi. Nem sei, entendeu? A pessoa que está pedindo, que é a pessoa que não é médium, que não tem essa mediunidade, né? Ela está pedindo, ela pode receber se os espíritos julgarem que é importante ou não. Igual vem, um exemplo, uma mãe, que é a mensagem de um filho. Às vezes ela pode não receber na primeira. É isso que está falando. Que nem sempre o nosso... Porque às vezes o espírito não está pronto, às vezes não é o momento para a mãe, não vai te fazer bem. Tem várias variáveis que, né? Então, as pessoas podem ficar bastante tempo tentando e só receber no momento que os espíritos acharem. E muitos médios, por não dependerem deles mesmos, né? Depende da ordem dos espíritos, né? Muitos médios caem no julgamento, né? Por causa disso, né? É o que a gente estava falando semana passada. Você quer dizer, por exemplo, suspendeu a mediunidade daquela pessoa. Aí os outros ficam julgando ele. Não, eu falo assim, de a pessoa querer a mensagem, a psicografia de um filho ou de um ente querido perdido, né? E ela não receber essa mensagem de volta, né? Muitas vezes acontece isso, né? Igual o Roberto estava explicando, né? Então, de tanto esperar por não receber, às vezes cai na implicação de julgar aquele médico por não ser bom o suficiente. Acontece mesmo, né? E do contrário, tem outros que recebem assim na próxima semana, né? A gente fica impressionado. Aí não é porque aquela pessoa é melhor que a outra, não, é porque a situação favoreceu, o espírito está pronto para comunicar, aquilo ali é crucial, é importante para ela, senão ela poderia entrar numa situação pior. Então, tudo é analisado, né? Então, é só para dizer o seguinte, que aqueles que não são médiums, também para mostrar aquele negócio do telefone. O telefone toca de lá para cá. Não é porque eu quero uma comunicação que eu vou receber naquele momento que eu quero. Então, os que não são médios nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Então, chega uma mãe querendo mensagem de um filho. Pode não ser que não receba naquele dia. Aí vai testar também a paciência dela, a perseverança, né? Vai...
Lê para nós, Andressa? Nota. Deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiro para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue, ao passo que doutras vezes as respostas são muito explícitas. Isso tanto depende da vontade do espírito, que ninguém, coisa alguma, adianta mudando de médium. Os próprios espíritos como que dão a esse respeito uns aos outros a palavra de ordem, porquanto o que não se obter de um, de nenhum mais se obterá. Cumpre então que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão, dado procuremos à viva força uma resposta, deixando os bons que eles o façam, para nos punirem a insistência. Ó, que interessante ver. Aí entrou nesse caso que você falou, tá vendo? Às vezes a pessoa julga o médium, vai procurar outro médium. Vai falar, não recebi nesse outro médium, vou procurar outro médium. E fica insistindo nisso. Porque uma coisa é a pessoa continuar indo no centro para receber a mensagem, mas com aquele sentimento de aceitação, de resignação, no momento, seja feita a sua vontade, no momento que você achar. E ela trabalha aquela perseverança dela positiva, né? De esperar o momento certo. A outra é ela ficar passando de um médico para o outro e desesperada e querendo forçar. Aí o que pode acontecer? Ela receber uma mensagem de um espírito zombeteiro se passando, às vezes, pelo filho, enganando ela. Por quê? Que os espíritos superiores permitem para nos punirem a insistência. Mas como assim, Roberto? Lá no centro, quem está psicografando vai receber uma mensagem de um espírito zombeteiro? Vai, qual que é o problema? Qual que é o problema? As pessoas precisam ter porque senão fica tudo muito irracional. Vou receber a mensagem, a certeza que é do meu familiar. Fica tudo muito sem o uso da razão, sem análise. Eu vou verificar se realmente é do meu familiar, se realmente faz sentido, se é... Porque eles permitem que isso aconteça, para testar o médium. Mas antes de entregar, o médium tem que ler, ver se não está muito fora, tem que fazer um crivo ali, não vai entregar uma coisa. Não, normalmente o médium vai olhar a mensagem e já vai ler a mensagem no dia. É para testar tudo, testa a pessoa, testa o médium. Então, porque a própria psicografia ela está imune. A gente estuda aqui os médiuns psicógrafos, os cuidados que tem que ter, todas as análises que tem que fazer. Então, os médiuns não estão imunes a isso. Eles vão passar pelos testes, porque isso vai fazer com que a mediunidade dele desenvolva também. Só para me situar, que capítulo estamos? Esse acho que é o 17. É o 17, né? Não, tá bem próximo do 24, né? Que fala sobre a identidade, né? Que fala justamente desse assunto, né? Inclusive. Entendeu? Isso é muito sério, né? Tipo assim, é claro que se o médium psicógrafo tiver sempre buscando estudar, aprender, melhorar, com o tempo os espíritos vão tirando essa questão dele, né? Não vai permitir, né, que tenha esse tipo de comunicação. Mas se a pessoa que está recebendo precisar, igual ela procurou 10 médiuns, no 10º médium que ela procura, aquele médium não tinha nada a ver com isso, o negócio é porque é para ela. Ela pode receber uma mensagem do espírito se passando pelo filho dela, igual fala ali, para punir essa insistência dela. E outra coisa, às vezes vai fazer com que ela pare de insistir, né?
fala que recebi a mensagem, agora eu vou, já tá bom, estou satisfeito. Porque às vezes ela tava querendo receber a mensagem não por saudade, porque precisa ouvir o filho falar, mas às vezes por vaidade, né? Ah, eu quero receber uma mensagem do meu filho, entendeu? Então, já é uma forma de fazer com que a pessoa pare de ter essa insistência e ela possa pensar sobre o porquê que ela está pedindo, né? Então, Eu tenho uma pergunta. Considerando que, então, nós não estamos livres de espíritos zombeteiros nas comunicações advindas dos médiuns, significa que não há filtros nessas comunicações, ou, melhor dizendo, nas comunicações advindas de médiuns bons, por exemplo, o médium bom vai assimilar num filtro aí que é um espírito zombeteiro que está se comunicando? bom, depende muito, né? Porque o bom médium, ele não está isento, né, de passar por isso, né? O bom médium, ele passa por essas situações também, né? Ele vai falar sobre isso lá na frente, mas ele fala assim que o bom médium, ele tem essa humildade de entender que ele foi testado, né? E de aceitar isso, né? E bola para frente, né? Então, o que o bom médium faz? Ele passa por essa situação e ele entende que foi importante para ele, né? Para o amadurecimento dele. Exato. Então, ele não vai. Por que ele não é imune? Porque todos nós estamos aqui na Terra, a gente está sujeito, né? E os espíritos permitem que tenha, justamente para que a gente possa passar por essas experiências que são importantes para nós. Aqui no caso ele deu um exemplo, né? Que às vezes a pessoa muda de médium, pensando que se ele mudar de médium, os espíritos vão comunicar. E não é. Se ele não obtém a mensagem, porque naquele momento não era para ele obter a mensagem. Por quê? Porque a vontade é do espírito, não é do médium. Aí, se ela não entendeu isso e continua insistindo, aí pode vir uma mensagem de um espírito qualquer para que porque ela vai, aí quando ela lê, talvez ela perceba que não era do filho dela, não era, né? Então. Aí ela vai ficar chateada, mas qual que é o objetivo? É justamente para ela poder buscar o conhecimento que ela precisa. Então, esse assunto ele é muito importante porque eu fico imaginando uma mãe ou um pai receber uma carta do filho e no momento ali, naquele momento ele se levantar, falar que aquela mensagem não é do filho e começar a falar então, insultos e tudo mais. Isso é muito importante para a gente compreender que o médium precisa passar por isso e que tem essas situações que precisa do pai ou da mãe compreender ou entender ou passar por isso, né? Então, esse assunto é muito importante. Eu não sabia de uma situação assim. Porque se a gente não estivesse aqui estudando, se acontecesse comigo, eu ia me sentir super mal. Eu ia falar assim, nossa, o problema foi comigo. Eu ia colocar a culpa toda em cima de mim, naquele momento. Uhum. E a gente tem que sempre lembrar que é a vontade dos espíritos. Então, se o espírito permitiu essa comunicação, a gente tem que entender, procurar pensar no porquê disso, né? Mas, normalmente, a pessoa não vai interromper o médium nem falar que a mensagem é falsa. Isso dificilmente acontece. Eu nunca ouvi falar que isso tenha acontecido. Eu nunca ouvi falar. Por quê? Porque naquele momento está num momento de paz, de vibração boa. Então aquela pessoa não vai, até a espiritualidade já prepara para aquela pessoa naquele momento não perceber, né, as falhas, né, ou, né, não ter essa dúvida, para não atrapalhar o ambiente,
Então já tem uma organização da espiritualidade. Aí se depois ela vê, ela pode ficar com raiva às vezes do médium, fala assim, nossa, olha lá, porque na ignorância dela ela tá ela achando que é o médium que quis, a não ser que o médium esteja fascinado, né? Ou obtenha ganhos, né, com a sua mediunidade, aí ele está fazendo de consciência, né? Aí ele está sendo fascinado de consciência. Mas se é igual o Lucas falou, o médium bom, né, o bom médium, ele está ali fazendo de boa vontade, humildade. Então, se a pessoa buscar saber e tiver essa compreensão, ela não vai julgar o médium. Se ela não tiver essa compreensão, ela vai achar que o médium que foi culpa do médium né? E às vezes ela vai tentar continuar procurando a mensagem, né? Mas em algum momento ela vai receber o esclarecimento, porque a gente sabe que a espiritualidade sempre consegue encontrar formas de chegar na pessoa que precisa chegar, né? Então, É verdade. ela pode acontecer isso, dela obter essa comunicação falsa, mas depois ela vai perceber que não era o momento certo. E ela depois, num dia qualquer, fortuito, ela vai no médium e recebe a mensagem que verdadeira, a mensagem que precisa. E aí acalma o coração, porque ela vai entender, então o telefone realmente é de lá para cá, né? Não é daqui para lá, não é na hora que eu quero, né? Tudo isso para falar isso, né? Porque, né? Tá, o principal que está falando aqui é que os espíritos que vão dar a palavra final, né? Não adianta a pessoa mudar de médium, né? E isso vale também para as nossas insistências. Por exemplo, a gente participa de uma desobsessão, aí eu fico pensando, insistindo numa ideia, eu queria a mensagem de fulano, eu queria que tal espírito se comunicasse por mim. Aí, se a gente fica insistindo muito nesse desejo, os espíritos podem permitir que um espírito zombeteiro comunique se passando por aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente quer, né? Com o que a gente almeja. Porque, normalmente, a gente quer o contato com a espiritualidade para desejos egoísticos, né? Pensando assim, em resolver situações nossas. Sendo que o ideal para a gente fazer um bom uso da mediunidade é a gente trabalhar pensando não em satisfazer as nossas vontades ou querer resolver aquilo que eu acho que tem que resolver, mas para ajudar as pessoas. Se a gente precisar de alguma coisa, naturalmente a espiritualidade vai ocasionar a mensagem certa no momento certo. E também, né, Roberto, no caso da desobsessão aí, né, a entrega do médium, não a entrega leviana, né, mas aquela entrega de cumprimento do dever perante a espiritualidade, no sentido assim, Senhor, eu sou teu instrumento, né, faça em mim segundo a tua vontade, né, e aos espíritos bons, né, porque nada mais a gente pode pedir a não ser que a gente seja um bom instrumento para a espiritualidade superior, né. Exatamente, esse que deve ser o nosso objetivo. A gente fala desse objetivo que é mais voltado assim para resolver as próprias coisas, é mais daqueles que estão começando, né? Daqueles que estão às vezes movidos por um pensamento de curiosidade, ou que ainda pensa que vai ser feliz se resolver todos os problemas, que está pensando nele, né? Então, normalmente a gente começa assim e depois a gente vai percebendo que o objetivo do trabalho é a gente aprender a amar, né? Aprender a doar, né? E quando a gente aprende a doar, naturalmente as coisas se resolvem. Naturalmente as coisas vão
entrando no eixo. Então, semana que vem a gente continua, né? A gente parou aqui a gente foi até a número 11, né? A gente fez a 10 e a 11, né? Então, eu creio que semana que vem a gente termina, né? Mas nunca é uma certeza, né? Porque sempre desdobra em vários ensinamentos para nós, né?